blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Deus, né? Glória a Deus. Nós estaremos falando hoje, queridos, sobre a salvação da cruz, ou salvação na cruz. Amém? Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele fala que Jesus, ele foi crucificado. Eu acho interessante no ministério de Jesus, amém? Eu quero que todos prestem bem atenção, para que você não perca a palavra, o foco da mensagem. Quando Jesus ele foi crucificado, apesar dele ter sido chicoteado, apesar dele ter sido massacrado, nós falamos aqui na última Santa Ceia que colocaram uma coroa de espinho, que os espinhos eram grandes, que perfuravam o seu crânio. E eu li na Bíblia que além de perfurarem o seu crânio, pegaram uma cana e deram para ele para dizer que toma aqui o teu cetro de rei. Tomaram a cana dele e deram com aquela cana na cabeça dele. Amém? Então os espinhos que estavam perfurando, eles entraram e perfuraram até o máximo do crânio, na cabeça de Jesus, a ponto de adentrar no seu cérebro. Amém? Amém. Mas Jesus, ele não era uma pessoa comum, ele era homem e era Deus. Ele não poderia partir dessa terra enquanto ele mesmo não desse a ordem, como ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E apesar de tanta tortura, apesar de tanto sofrimento, queridos, apesar dele estar ali, naquela cruz ali, no fim das suas forças carnais e humanas, apesar de todo o sofrimento, a Bíblia diz que ele foi provado. Jesus, ele foi provado até o último momento do seu ministério. Até o último fôlego e suspiro de vida, ele foi provado, e ele provou para mim e para você que vale a pena sofrer por Jesus. Glória a Deus. Vale a pena padecer por ele. Glória a Deus. Eu não me esqueço, um dia, queridos, eu estava fui lá para o sítio lá da minha mãe, e chegamos lá. Eu tinha orado a noite anterior e tinha dito: Senhor, eu não vou sofrer tudo isso por causa da tua obra. Eu não vou me humilhar. Eu não vou andar adulando pessoas para assistir culto. Eu não vou estar fazendo mundos de fundo para ganhar uma alma para ti. Eu não aguento mais, eu não quero. Mas se tu tens uma chamada na minha vida, fala comigo. Queridos, nós estávamos ali. Aí a minha avó chegou, começou a olhar para mim, e ela disse: meu filho, eu tenho algo de Deus para a sua vida. Vale a pena sofrer por Jesus. Glória a Deus. Amém? E ela chorou, começou a chorar e dizer: meu filho, vale a pena sofrer por Jesus. Tocaram fogo na minha casa, me humilharam, eu fui para outra cidade, lá o padre me perseguiu, mas eu lhe digo com toda certeza: vale a pena sofrer por Jesus. Glória a Deus. E o Espírito de Deus tomou ela, e ela começou a falar línguas estranhas, ali falar comigo. Quem estava ao redor não entendia, mas eu sabia que eu tinha orado e que era a resposta de Deus para o meu ministério. Glória a Deus. Eu vou dizer para você esta noite que todo sofrimento no Senhor não é em vão. Ele, até o último momento de seu ministério, ele foi provado. Glória. Ali, queridos, naquela situação, ali quando a pessoa está sofrendo, que está com muitas dores, eles molham ali uma bucha no vinagre, e eles colocam para ele tomar. Aquele vinagre, se ele tomasse, ele sentiria uma sensação
de alívio no seu corpo. Quando ele estava sofrendo, diziam para ele: grita, grita. Eles batiam, açoitavam, davam murro, chute, dizia: grita. E como o profeta Isaías profetizou, ele disse: como ovelha muda foi levado ao matador. Como ovelha muda foi levado ao matador, aos seus tosqueadores. Amém? Amém. E ali ele ficou calado, e ele não deu nenhuma palavra. Glória a Deus. Quando a pessoa está sofrendo, quando acontece algo, você se sente uma dor muito forte, a primeira coisa que você vem fazer é o quê? Gritar. Você grita, bateu, ai meu dedo, e dá uma sensação de alívio. Mas Jesus, ele não se poupou de sofrimento, ele não se poupou de nada, porque ele sabia que a obra que ele tinha na sua vida era tão grande, era tão grandiosa, que ele não poderia privar-se de nem um pouco de sofrimento por causa do tamanho a obra que ele tinha glória na sua vida. Amém? Se você entendeu, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. E eu entendo que aquele cara pegou ali a lança e colocou o vinagre, e a Bíblia diz que ele se recusou. Mais uma vez ele teve uma chance de tentar aliviar o seu sofrimento, mas ele olhou para mim e para você mais uma vez e disse: vale a pena sofrer pelaquela igreja. Glória Eles têm sofrido, eles têm lutado, a igreja não tem crescido, mas por ele eu vou sofrer, por eles eu padecerei, por vocês eu pagarei o preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passado tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele estava numa cruz, e de um lado tinha um homem, de um lado tinha outro homem. A Bíblia descreve esses homens como salteadores, como ladrões, pessoas de má índole, pessoas que não poderiam viver mediante a sociedade, porque eram fora da lei. Amém? Amém. E eles estavam ali na cruz. Jesus estava ali também na cruz no meio, e um deles olhou. Todo mundo conhecia a história de Jesus. Há quem lê essa história e pensa: mas aqueles bandidos, aqueles salteadores, eles não sabiam quem estava na cruz. Queridos, a fama de Jesus estava na cidade, em Jerusalém, em Israel, na Judéia, em Samaria, nas cidades circunvizinhas, na Síria. Jesus estava sendo conhecido por todas as cidades. Onde as pessoas chegavam, diziam: olha, dizem que o Messias, aquele que vinha para salvar o seu povo de Israel, ele veio visitar o seu povo, ele está lá em Jerusalém, ele está operando grandes milagres, o esperado de todas as nações, ele apareceu, e a fama de Jesus crescia. Queridos, nós vemos hoje uma notícia ruim: morreu um ator da Rede Globo. Acredito que após a morte do homem, dentro de 40 minutos, todo o Brasil já sabia. Hoje nós temos redes sociais, Facebook, Instagram, o que mais? Tem o WhatsApp, e rapidamente isso voa, amém? Naquele tempo era só os carteiros, eram os viajantes. Todavia, a fama de Jesus era tão grande, os milagres feitos, a Bíblia diz que se pegar todos os feitos de Jesus, fosse escrever em cadernos, não caberia neste mundo, amém? Então era algo extraordinário. Aqui só está o que eu e você precisa para nós chegar lá, mas quando nós chegar lá, vai ser aberto os livros, e nós saberemos na íntegra tudo o que aconteceu. Glória a Deus. E eu entendo que aquele homem, quando ele olhou para Jesus, ele sabia que ele era um ungido de Deus, que ele tinha operado milagres. Ele sabia que Jesus era uma pessoa extraordinária, uma pessoa ilustre, uma pessoa que não era deste mundo. Tudo isso ele sabia. E ele olha para ele e disse: se tu realmente é o que está escrito nessa placa, se tu é o rei dos judeus, sai daí. Tu não operou milagres, tu não fez coisas sobrenaturais, sai daí e tira nós também, porque tu és o rei dos judeus, tu és o filho de Deus. E o que é que eu vejo aí, queridos? Satanás
tentando mais uma vez, no último suspiro, ir contra a fé de Jesus. Até o último centavo, até o último segundo, ele tentou desvirtuar a fé de Jesus. Glória a Deus. Mas eu vejo algo muito interessante. Às vezes nós estamos na prova e nós só conseguimos ver a prova. Às vezes a prova se torna um gigante. Amém? Amém. E nós só conseguimos ver o gigante. O gigante está lá. O gigante é insuperável. O gigante me derrubou. Eu não posso com esse gigante. Eu não tenho poder contra esse gigante. Deus tem, mas Deus não vai fazer. E as pessoas dizem logo: Deus tem, mas não vai fazer. E já limita Deus. Aquele problema é maior do que você. Aquele problema é maior do que eu. Aquele problema só Deus pode, mas Ele não vai. Amém? Amém. Mas esse texto ele deixa uma lição para mim e para você. Esse texto, mesmo Jesus estando naquele estado, sendo provado até seu último fôlego de vida, mesmo na hora de partir, aquele homem olhando para ele e o afrontando, Deus levanta uma pessoa. Deus levanta um bandido. Deus levanta um salteador. Deus levanta um homem sem honra. Um homem que não podia andar perante a sociedade. E mais aí uma vez eu vejo Deus usando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez o coração de Jesus estava pequeno, estava ali triste. É por esse povo que eu vou morrer. Até no último minuto esse povo me afronta. Talvez passa pela cabeça dele: será que vale a pena? Porque ele era homem 100% e era Deus 100%. Os pensamentos de homem passavam e os pensamentos divinos também. E naquele momento de tristeza, Jesus olha para o lado e se vê afrontado. Acredito que ele não ia responder. Mais uma vez ele ficaria calado, como ele ficou. Ele não respondeu à afronta do homem. Deus levanta um salteador que estava do outro lado. E ele diz: epa, esse daí não. Esse daí é um homem justo. Esse daí é um homem de Deus, enviado de Deus. É um homem que não fez nada. Eu e você somos perdidos. Eu e você somos bandidos, cruéis, não somos dignos da sociedade. Mas esse aí está pendurado nesta cruz de uma forma ilegal. Ele está pendurado nesta cruz injustamente. E ele aproveitou. E ele viu naquela cruz a chance de se redimir. Ele viu naquela cruz, querido, ele viu na cruz de Cristo a chance de uma vida nova, uma chance de um novo recomeço, uma chance de uma nova esperança. Aleluia! Glória a Deus! Glorifique a Ele nesta noite. Foi naquela cruz que Ele morreu por você. Foi naquela cruz que Ele derramou até a última gota do seu sangue. Foi lá que Ele disse. Foi lá que Ele olhou para você e disse: eu escolhi você desde o ventre. Eu escolhi você desde o ventre materno. Eu separei você para uma grande obra. Separei você para fazer a diferença. Derramei até a última gota. Porque tenho eu propósito na tua vida. Aleluia, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aquele bandido, ele aproveita aquela cruz e ele vê ali a oportunidade de encontrar a sua salvação. Sabendo que ele era uma pessoa indigna, ele olhou para Jesus e disse: olha, eu ouvi, a Bíblia não diz isso, mas eu entendo que, como conhecedor, a fama, o conhecimento de Jesus passou pela cabeça dele. E ele disse: eu entendo que o Senhor operou grandes milagres. Talvez um dia, queridos, como a minha mãe falou aqui esta noite, talvez um dia Jesus estava dando o sermão, estava pregando ali o que diz Lucas 15, falando dos achados e perdidos. Talvez um dia aquele homem ouviu falar que Jesus foi na casa de Zaqueu e trouxe vida, e trouxe renovo, e trouxe perdão para Zaqueu. Talvez um dia Jesus estava pregando o sermão da montanha, dos montes, e aquele homem ouviu. Talvez simplesmente de algumas pessoas
que achava bonitas as palavras de Jesus, alguém chegou para aquele bandido e disse: olha, rapaz, muda de vida, larga essa tua conduta ruim, porque se levantou o rei dos judeus, porque Deus está levantando o escolhido de todas as ações, o Messias está entre nós. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção na palavra, e senão você não vai entender. Corre o risco de você voltar da mesma forma que você chegou, vazio. Amém? Amém. Mas se você prestar atenção, se você ficar com a tua espiritualidade aberta, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo dessa noite. Aleluia. E aquele homem ouviu, mas ele não praticou. Continuou a sua vida má, continuou a sua vida de pecado, continuou a sua vida de roubo. E ele foi parar naquela cruz. Talvez ele pensava: nessa cruz não tem mais salvação. Nesta cruz eu vou padecer, morrerei e irei perecer. Amém? Mas a salvação estava na cruz do lado. Ele aproveitou e ele honrou o Senhor. O Espírito Santo colocou as palavras na boca dele. Mas pastor, o Espírito Santo não entra em quem não é crente. Aí do Espírito Santo, meu querido, Deus usa quem Ele quiser. Glória Amém? a Deus. Deus usou um mendigo para dar a maior palavra que eu já ouvi de Deus na minha vida. Acho difícil escutar algo maior da parte de Deus do que aquilo. Só se Deus usar um animal. Aí sim. Se eu sobreviver, amém, irmãos? Então Deus usa quem Ele quer. Se Deus quiser usar um bandido para falar algo para você, Ele vai usar. Se Ele quiser usar uma pessoa de idade ou então uma criança, Ele vai usar. E o nome dEle será glorificado na terra. Glória a Deus. Muitos lugares eu chego e eu me lembro agora, eu fui fazer a compra do material da construção da nossa igreja e o pedreiro disse: olha, esse aqui é o pastor lá, é gente boa, ajeite ele, faça um preço bom. Aí a mulher olhou assim: pastor? Novo desse jeito? Aí eu abaixei a cabeça: você é pastor? Eu dirijo uma igrejinha ali. Aí ela olhou assim: amém. Mas ela não conseguiu digerir, amém? Amém. Porque é novo. Não é novo. O pastor tem que ter a cabeça branca, tem que ter 50 anos para frente. Mas Deus levanta quem Ele quer. Glória a No Deus. Alto Uruguai tem meu sobrinho lá pregando, tem 17 ou 18? 17 anos. E Deus usa de uma forma poderosa, irmãos. Prega muito, canta muito, e Deus está usando e tem ganhado almas para Jesus. Sabe o que é isso? As pessoas que têm idade, que deveriam estar fazendo, não estão fazendo. As pessoas estão crescendo, estão vivendo o evangelho de domingueiro. Não estão buscando, não estão lendo a Bíblia, não estão jejuando, não estão orando, não estão se preparando, não estão fazendo curso teológico, não estão desenvolvendo seu ministério. Aí o que é que Deus faz? Deus vai levantar a gente jovem para fazer a obra dele. Eu acredito que essa geração nossa é uma geração que vai impactar e vai trazer um grande avivamento para o Brasil. Glória a Deus. A minha geração, falo da minha, é uma geração que vai abrir os caminhos. E a geração dos meus filhos é aquelas que vão arrebatar muitas almas. E aí Jesus vem buscar a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós temos que nos empenhar. Porque você é um abridor de caminhos. Você vai abrir e trabalhar para teus filhos. Hoje eu estou trabalhando. Eu creio que serei abençoado. Eu creio que vão construir igrejas, que as igrejas encherão. Mas eu também creio que se Deus não permitir para mim, pelo menos eu vou fazer as construções. E os meus filhos vão ganhar almas. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Você pode não ganhar muitas almas, mas você pode ensinar teu filho. Pastor Silas Malafaia, ele fala, todo dia, o pai dele chegava para ele e dizia: olha, leia o Salmo 1 e decora. Todo ano, aliás, se eu não me engano, era todo ano, ele tinha que decorar um salmo. 17 anos, 17 salmos decorados. Fora isso, todo dia tinha
o espaço dele, que o pai dele dizia: ó, agora você vai decorar a Bíblia. Todo dia, ele pequenininho, decorando a Bíblia. Talvez pastor Silas Malafaia olhava e dizia: pra que esse negócio de ler Bíblia? Eu não aguento mais. Todo dia meu pai obriga a ler essa Bíblia. Isso não vai ter uso para mim, isso não vai ter influência, isso não vai me servir. Hoje pastor Silas é um dos maiores homens do nosso país, uma das grandes vozes, e é um homem que as pessoas costumam dizer que ele tem a Bíblia na cabeça. Glória a Deus. Hoje você não entende por que é cobrado, por que a gente diz: lê a Bíblia, se prepare, estude, busque a Deus. Mas o Senhor, Ele quer usar você como um abridor de caminhos. Glória a Ele Deus. quer usar você como uma pessoa que vai abrir caminhos para as outras gerações vindouras. E essas outras gerações, elas serão muito melhores do que nós. Glória a Deus. A Débora, ela chega para mim de manhãzinha, hoje umas 3 vezes. Ela chegou para mim, eu estava dormindo, e ela me acordou: o que é? Aí ela: paz, me dando a paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estava pregando na igreja do pastor Mitch. O pastor Mitch olhou para ela, aí disse: ah, menina bonita. A Débora olhou para ele, fechou a cara e disse: a paz. Meu Deus, a paz do Senhor. Ficou assim espantado. Pastor Virgínia, eu vi o vídeo que você colocou dela orando lá pela sua esposa. Eu disse: olha, e ela ficou curada na hora, depois que ela orou. Glória E ele disse: Deus está preparando uma geração melhor do que a nossa. Glória a Deus. Só quem crê que a tua geração, Glória a Deus. a geração vindoura, é melhor do que a nossa, dá um brado de Glória a Deus. Aleluia. Talvez você pense: ah, mas eu não pude oferecer tudo que eu queria para Deus. Mas o Senhor está falando com você essa noite: vá abrindo caminhos, que a geração vindoura, ela vai fazer tudo aquilo que você não pôde fazer. Glória a Deus. Os lugares que a minha mãe não teve condição de ir, eu irei em todos eles. Os Glória lugares a que eu Deus. não terei condição de ir, os meus filhos irão. E assim Glória a sucessivamente, Deus. até a volta de Cristo. Glória E o nome a Deus. dele será Aleluia, glorificado. Jesus. Amém? Amém. Eu me lembro agora do meu avô. Meu avô é um homem de Deus, um homem que eu considero santo, né? Dentro das limitações humanas. Mas ele é um homem que não é pregador. Talvez ele às vezes se constranja: mas meu Deus, eu não pude pregar, eu não pude andar nos 4 cantos levando tua palavra. Amém? Amém. Mas todas as filhas dele, a minha mãe, esposa de pastor, a tia Eliane é levita da casa do Senhor, tia Carminha, levita também, tia Vera, louva ao Senhor também, tia Marta trabalhava com o ministério de criança, dava a palavra, cheia do Espírito Santo. Todas as filhas, o meu tio era aquele que estava aqui tocando. Então toda a geração dele é compromissada com a obra, com o reino de Deus. Glória a Deus. E a outra geração, a nossa, eu sou pastor de igreja, meu irmão é meu auxiliar aqui na igreja, meus primos, filhos da tia Eliane, são todos levitas da casa do Senhor. Tem um que prega também. Nossos 2 primos, Aleph também é diácono Abner. Toda a família, para a honra e glória do Senhor, está compromissada. E aqueles que ainda não estão, que estão afastados, esses é que Deus tem uma obra ainda maior do que aqui está conosco. Glória a Aleluia. Deus. Porque é assim que Deus trabalha. Aquilo que eu não puder fazer, Deus vai levantar na minha geração alguém que faça muito mais. Glória Aquilo que a Deus. você não puder fazer na tua geração, Deus levantará pessoas Eu que vai creio. fazer infinitamente mais. Glória a Amém? Deus. E aquele bandido ali naquela cruz, ele vê a oportunidade de se redimir. E ele disse: Senhor, tu és justo. Talvez ele pense: um dia eu já ouvi falar do Senhor. Eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Messias. Quando tu entrares no teu reino, queridos, uma pessoa que está na cruz morrendo não vai gastar seus últimos fôlegos de vida para falar com algo que ele não acredita, não. Ele realmente acreditava que aquele nome, Rei dos Judeus, que aquilo não era deboche. Ele sabia que aquilo dali era verdadeiro e que ele iria para algo muito grandioso. Glória E ele a Deus. disse: quando entrares do teu reino, lembra-te de mim. Aleluia! Glória a Oh, Deus. derebecancho, rabarrastéria. Aleluia.
E ele viu ali uma oportunidade, mediante a cruz de Cristo. Ele viu uma oportunidade de salvar a si mesmo, de buscar a salvação. Tem pessoas que mesmo mediante a morte, Glória a Deus. são orgulhosas e perdem a oportunidade de salvar as suas almas. O rapaz que trabalha comigo, o nome dele é Diego. Ele disse que um dia sofreu algo, fumou um cigarro normal e aquilo prejudicou ele de tal forma que ele teve que ir para o hospital. E ali ele se deitou na maca do hospital e ele começou a ter convulsões. E nessas convulsões que ele teve, ele disse que desmaiou. Quando ele desmaiou, ele abriu seus olhos. Quando ele abriu os olhos, ele não estava mais no hospital. Ele disse que viu 2 portões imensos, portões pretos. Pelo lado de lá, o fogo, ele só via as labaredas de fogo vindo. Não é crente, viu, irmãos? Ele me contou isso, ele estava desviado da igreja e ele chegou contando para mim aperreado. E ele disse que via as labaredas de fogo vindo, fogo, fogo. Aí ele começou a escutar gritos de pessoas sofrendo, gemendo de dores. Aí ele fez força e acordou lá no hospital. Deus abriu a visão dele e mostrou os portões do inferno. Glória E eu disse: Diego, tu viu os portões do inferno? Senta, Jesus, deixa eu orar por ti. Ele disse: eu não quero. Lá na hora ele disse que lembrou de Jesus. E ele disse: eu não vou aceitar Jesus só porque estou à beira da morte. Mesmo na hora da morte, ele não quis, né? Ele disse: eu não vou. Talvez ele pense: eu quero ser uma pessoa sincera diante de Deus, só quero Ele quando eu for de coração. Mas nós não podemos ser orgulhosos para com as nossas salvações. Glória a Deus. Pastor Mítio pregou aqui na igreja: pecou, vá para os pés de Jesus, peça perdão a Ele e Ele vai te perdoar. Glória a Ele Deus. falou aqui algo muito importante quando ele esteve ministrando aqui terça-feira, que pecado encoberto, pecados esquecidos, traz o homem à morte espiritual. Às vezes os pecados não confessados, eles oprimem você e abrem brechas, legalidades, de tal forma que quando você pensa que não, você está morto espiritual. Você não tem mais resistência espiritual. Amém? Amém. Mas aquele bandido, ele não teve orgulho. Aquele bandido já tinha ouvido falar de Jesus. E lá naquela cruz ele diz: lembra-te de mim, Senhor. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não valo nada, eu sei que eu sou um bandido, indigno da sociedade. Aleluia, Jesus. Mas eu defendo o Senhor. O Senhor é justo. Eu creio que tu és o Messias. E lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Glória a Amém, Deus. irmãos? Aleluia, Jesus. Eu já quero encerrar a palavra nesta noite. Palavra do Senhor para nossas vidas é que na cruz existe salvação. Glória a Deus. Na cruz de Cristo existe salvação. Glória a Deus. E o melhor desse texto é que não estava naquela cruz um mestre da lei, não estava um ancião, não estava um príncipe de Israel como era Nicodemos. Estava um homem fora da lei. Estava um homem que a Bíblia descreve como salteador, ladrão, bandido. Um homem rejeitado pela sociedade. E foi aquele homem, o primeiro homem, a entrar no paraíso. Glória Amém? a Deus. Amém. Glória a Deus. Até então, os que morriam estavam onde, irmãos? No seio de Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Jesus foi lá, resgatou aquelas pessoas. Depois foi, adentrou o céu, né? Ele transpassou o céu. E após ele transpassar, ele guarda todos debaixo do seu trono. E ali é o paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que as almas... Tem gente que pensa que quando chegar no céu, as lembranças serão retiradas. Amém? Não, eu já vi pastor chegar para mim e dizer: lá no céu ninguém vai lembrar de nada. Mas a Bíblia escreve, João, no livro de Apocalipse,
que lá as almas estavam e as almas clamavam a Deus e diziam: ó santo, justo e verdadeiro, até quando o Senhor vai ficar sem vingar o nosso sangue? Até quando o sangue vai estar clamando? Aleluia. Glória a Deus. E aí ele respondeu: até completar todos os mártires que necessita, que precisa para completar. E aí sim vai acabar, assim vai vir o juízo para vocês. Então, eu acredito, tem pessoas que às vezes, irmão, na família ninguém é crente. Aí uma pessoa converte a Jesus, a pessoa ora, ninguém da família daquela pessoa salva. Aí aquela pessoa vai e morre. Quando ela morre, ela vai para o paraíso, debaixo do trono de Cristo, começa a orar, a clamar. Pensa que não, a família daquela pessoa converte um, converte outro. Pensa que não, Jesus começa a salvar a família da pessoa inteira. Glória Amém? a Deus. Então aqueles que estão lá, eles estão clamando ao Senhor, estão clamando pela sua vinda, estão clamando pelos seus parentes. Glória a Deus. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Glória a Deus. Talvez aquele homem, aquele bandido, talvez a família daquele, vem algo interessante aqui na minha memória. Talvez aquele bandido, a sua família, seus pais olhavam para ele, ele era uma vergonha para a sua família. Os seus pais já tinham lavado as suas mãos para ele. E aí, após ele ter um encontro com Cristo naquela cruz, ele ganhou a salvação em Jesus. E após ele ser salvo em Cristo, ele começa a interceder pelos seus. Aqueles que eram os bons, os da sociedade, começaram a viver pela intercessão de um que era bandido. Amém? Amém. Reino de Deus é assim, queridos. É algo que não se explica. As coisas de Deus é loucura para o homem que está perecendo. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Quem entendeu a palavra, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos já dar início à Santa Ceia, mas antes,